E veio a mim esta palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, com um único golpe estou para tirar de você os prazeres dos teus olhos. Contudo, não lamente, nem chore, e nem derrama nenhuma lágrima. Não permita que ninguém ouça o seu gemer. Não pranteie pelos mortos. Mantenha apertados os seus turbantes e a sandália nos pés. Não cubra o rosto, nem coma a comida costumeira dos pranteadores. Assim falei pela manhã ao povo, e à tarde a minha mulher morreu. Amém? Somente até aqui é o suficiente. Ora a Deus nessa noite mais uma vez comigo. Soberano Deus e eterno Pai que estás no céu, Deus, queremos ser grata ao Senhor mais uma vez, Pai, pois o Senhor é misericordioso. Nós já sentimos a Tua presença através dos louvores, ó Pai, testemunhos e palavras que foram testificadas aqui. Pai, queremos continuar sentindo a Tua presença por intermédio da Tua palavra. Pai, eu estou diante de Ti na condição de servo, então me usa conforme for a Tua vontade essa noite, Pai. Fala com o Teu povo, pois este povo também é do Senhor. A Ti eu oro e a Ti também eu sou grato, Pai. E no nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado. Queira tomar os vossos assentos, adorando ao nome do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Meus irmãos, eu prometo não demorar. Dentro de alguns minutos, eu quero trazer algo que o Senhor propôs dentro do meu coração, e eu quero compartilhar com você nesta noite. Queridos, o texto abordado, ele fala de um profeta muito conhecido. Todos nós conhecemos um pouco desse personagem, por nome de Ezequiel. Ezequiel, ele é um dos profetas que ele começa a profetizar na vida do povo tudo aquilo que Deus falava para ele. Todas as vezes que Deus queria se referir ao povo ou falar com o povo de Israel, Deus usava o profeta Ezequiel para levar a sua mensagem para o povo. Se nós formos olhar alguns versículos e capítulos anteriores, nós vamos ver a voz do Senhor chegando para Ezequiel, para que ele se dirija ao povo de Israel, e para que ele profetiza a respeito daquilo que o Senhor havia ordenado a ele. Todavia, é bem verdade que o povo se distanciava, pastor Nilomar, da presença do Senhor. Só que toda vez, pastor Michael, que o povo se distanciava, Deus usava o profeta Ezequiel para profetizar contra o pecado daquele povo naquele tempo. Só que o que é mais interessante aqui, pastora Kátia, é que quanto mais o profeta Ezequiel profetizava, mais ainda o povo se distanciava da presença de Deus, mais ainda o povo ia para longe da vontade do Senhor Jesus Cristo. Só que o interessante é que Deus feria o povo através do profeta Ezequiel. Deus tratava com o povo por intermédio da vida de Ezequiel. Só que o texto que nós lemos, que nós fizemos menção, ele vai nos mostrar que agora Deus vai tomar uma atitude de fazer totalmente o contrário. Deus usava o profeta para se referir ao povo, para tratar com o povo. Só que Deus, ao ver que aquilo não estava trazendo juízo para o povo de Israel, Deus agora vai ferir o profeta Ezequiel. E Deus, ele vai ferir o profeta de maneira tão dura, tão severa, que o texto que nós fizemos menção é esse: Filho do homem, eis que com um único golpe eu estou para tirar aquilo que é desejo ou aquilo que é prazer dos teus olhos. Contudo, isso aqui é que me deixa muito, talvez, intrigado, a forma com que Deus quis tratar Ezequiel. Contudo, Ezequiel, não lamente, não chore
Não permita que ninguém ouça o seu gemer. A maneira que Deus vai se referir ao profeta Ezequiel ao ferir é uma maneira muito dura, é uma maneira muito severa, porém ela é necessária. E eu preciso aplicar algo nessa noite para você entender isso aqui. Vai ter momento em que Deus vai nos ferir diretamente. Mas essa maneira que Deus vai te ferir não é porque, entenda isso aqui, não é porque Deus ele quer que você se distancie dele, não. Muitas das vezes Deus vai te ferir, sabe para quê? Porque tem alguém do teu lado que vai precisar te ver ferido, para que ele volte para a presença de Deus. Mas por que Deus ele fere o profeta Ezequiel? Por causa da nação de Israel. É porque Deus estava mostrando para Ezequiel que o que ele ia fazer através da vida de Ezequiel ia trazer juízo para o povo. O que Deus essa noite está ensinando para mim e para você vai ter momento que Ele vai te ferir, vai ter momento que Ele vai fazer você perder, vai ter momento que Ele vai tocar em você. Para quê, pregador Tiago? Porque tem alguém que está em volta de você, que através da ferida que Deus vai fazer em você, Ele vai voltar de novo para o lugar da presença de Deus. Eu libero algo de Deus para a tua vida. Se Deus te feriu, não te afaste da presença dEle, porque Ele vai trazer alguém através da tua ferida nesta noite. Aleluia, aleluia. Só que aí, o que é mais interessante ninguém quer ser ferido, ninguém quer sair da posição, ninguém quer carregar a marca por a vida de alguém. Todos nós queremos que nós estejamos bem. Muitas das vezes nós não olhamos para alguém que está se perdendo do nosso lado. Criamos um conceito de que se eu estou bem, de que se a minha vida vai bem na presença do Senhor, eu não preciso mais me preocupar com mais nada. Só que aí, querido, tem alguém que está do teu lado ferido, precisando de uma ajuda. Mas pregador Tiago, não foi eu que feri, não foi eu que machuquei. Só que olha para cá, não foi Ezequiel que fez o povo sair da vontade de Deus. Porque se você for olhar o texto, Ezequiel ele é um dos profetas que ele profetizava não aquilo que o povo queria ouvir, mas aquilo que Deus ordenava para ele profetizar, ele profetizava. O povo estava no pecado, Deus dizia: Ezequiel, vai lá, profetiza contra o pecado. Ezequiel ia. Ezequiel ele era um dos profetas que ele não temia a voz do homem, não, aleluia, porque naquele tempo existiam os profetas que eles profetizavam segundo a sua própria vontade. Os profetas diziam: o templo não vai se derrubar. Ezequiel vinha na contramão e dizia: não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubado, aleluia. Os profetas profetizavam acreditando que o cativeiro duraria no máximo uns 5, 6 anos. Ezequiel vinha na contramão e dizia que o cativeiro era necessário durar 70 anos. Então Ezequiel ele profetizava aquilo que o Senhor ordenava para ele, mas Deus preferiu ferir o profeta Ezequiel para que a nação de Israel não se perdesse. Se Deus ele for te ferir, tenha certeza, é porque Ele não quer que alguém se perca, que está em volta da tua vida nesta noite. Aleluia, aleluia. Ezequiel ele é profeta, mas ele é ferido. Entenda uma coisa, querido,
Você pode ser pregadora, você pode ser cantora, você pode ser pastor, aleluia, você pode ser missionário, mas vai ter uma hora do teu ministério que Deus vai te ferir, vai ter um momento no teu ministério que Deus vai permitir a tempestade te alcançar. Mas para que tudo isso, Tiago? É porque Deus está vendo alguém que está se perdendo, e esse alguém que está se perdendo, todas as vezes que ele te vê, ele lembra de voltar para o caminho e a presença do Senhor. O que Deus está ensinando por intermédio desta mensagem Ele vai ferir alguém só para que a nação não se perca. Ele vai mexer com alguém só para que a nação de Israel não se perca. Aleluia. Só que vejamos bem, Deus ele não pergunta para o profeta Ezequiel se ele quer ser ferido. Porque se Deus fosse perguntar para ele, talvez Ezequiel ia recusar a proposta. Porque a maneira que Deus fere este homem é uma maneira que nos constrange. Sabe por quê? Porque quando Deus está ferindo ele, Deus vai dar algumas orientações. Orientações são essas que nós fizemos menção. Contudo, Ezequiel, não lamente, não chore, não permita que ninguém ouça o seu gemer. Se nós formos olharmos para a maneira que Deus fere Ezequiel, é bem difícil, é quase impossível, pastor, ele não se entristecer. Porque quem ele vai perder não é colega, quem ele vai perder não é amigo, quem ele vai perder é a sua própria mulher. A coluna que estava com Ezequiel era a esposa. Então Deus vai tirar de Ezequiel alguém que vai causar muita dor. Entenda isso aqui. Deus vai tirar de Ezequiel alguém que vai deixar ele triste. Deus vai tirar de Ezequiel alguém que vai fazer com que ele pense em olhar para trás. Deus está tirando de Ezequiel alguém que ia deixar Ezequiel totalmente de cabeça baixa. Mas a mensagem de Deus para Ezequiel é: não lamente, não chore, não se entristeça. Isso aqui é pesado, eu sei, mas é necessário. Deus está dizendo: eu vou te ferir, mas levanta a cabeça. Eu vou te machucar, mas continua de pé. Eu vou permitir sair, mas continua de pé na minha presença, porque eu, Senhor, sou contigo. Aleluia. Talvez não seja essa mensagem que você saiu da sua casa disposto a ouvir. Porque mensagem de ser ferido ninguém quer ouvir. Porque a ferida, pastora Kátia, nos machuca. E dependendo da ferida, nos tira até da posição da presença de Deus. Tem gente aí que não suporta perder um carro que tem, abandona a presença de Deus. Tem gente, pastor Nileomar, que se nós formos tirar o cargo que ele tem dentro da igreja, ele desiste da caminhada. Tem gente que se não receber a oportunidade no culto, no próximo ele não vem mais. Se ele não está preparado para perder bens materiais, se ele não está preparado, aleluia, para não receber a oportunidade aqui em cima, imagina se Deus for querer ferir diretamente. Aleluia. Ezequiel, ele era profeta, ele não era qualquer homem, mas Deus decidiu ferir, Deus decidiu tocar, porque tem momento que só Deus ferindo, tem momento que só Deus machucando, é que nós voltamos para o lugar da presença de Deus. Existe situação, querido, que só Deus ferindo é que nos trará de novo para o lugar que Ele nos colocou. Só que, vamos olhar para o texto,
E vamos imaginar a situação que Deus coloca Ezequiel. Deus fere ele. Deus dá orientação para ele não se entristecer. A orientação que Deus dá para Ezequiel é a seguinte: Ezequiel, você vai perder a sua esposa, mas olha para mim, Ezequiel, não vai ter dia de luto para você. Irmãos, é impossível, pastor, hoje nós perdemos alguém. É impossível, pastora Kátia, nós perdemos, pode ser até amigo, se nós não tiver um dia de luto, 2 dias, 3 dias. É necessário. E isso nos faz refletir, pensar em algumas coisas da nossa vida. Só que o que Ezequiel vai passar aqui, com a orientação que Deus está dando para ele, é essa: Ezequiel, ela vai morrer, mas você não vai ter dia de luto, você não vai ter dia de tristeza, você não vai ter dia de abaixar a cabeça, aleluia, porque ela está indo embora, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que Deus essa noite está dizendo para mim, para você: vai ter momento que você vai querer abaixar a tua cabeça, vai ter situações que você vai querer pensar em olhar para trás, vai ter momento na tua circunstância da vida que você vai dizer: hoje vai ser um dia de luto para mim. E Deus essa noite está dizendo: não vai não, levanta a cabeça, porque eu preciso que você continue de pé, eu preciso que você ainda continue de pé. Eu vou liberar uma palavra, você pega se você quiser, mas enquanto Ezequiel perde a esposa, Deus olha para ele e fala: Ezequiel vai profetizar, Ezequiel vai profetizar. O que Deus essa noite está dizendo: ele ainda precisa de profeta na terra para profetizar a sua palavra. Aleluia! Meu Deus, Ezequiel. Eu caminho para encerrar. Mas eu preciso que você entenda uma coisa. Ser ferido dói. Principalmente a maneira que Ezequiel está sendo ferido. Só que Deus prefere ferir alguém. Deus prefere ferir alguém para curar outras pessoas. Quando Deus fere Ezequiel, Deus vai mostrar para a nação de Israel. Porque todas as vezes que Ezequiel profetizava, o povo até ouvia, mas o povo não voltava para a presença de Deus. Todas as vezes que Deus falava: Ezequiel, fala que eu não estou se agradando, fala com que esse povo está se voltando contra mim, fala que o meu juízo vai vir contra este povo. Mas todas as vezes o povo continuava distante. Então, existe circunstância que você vai pregar, as pessoas não vão te dar crédito para aquilo que você pregou. Vai ter momento que você vai profetizar, e mesmo assim o povo não vai dar ouvido a respeito daquilo que você está profetizando, principalmente se for contra o pecado deste povo. Mas, todavia, Deus ele nos ensina que se tudo isso não resolver, Deus ele toca, Deus ele tira, e Deus mostra para o seu povo que se for necessário ele tirar alguém, ou até mesmo ferir de maneira direta, como ele fez com Ezequiel, ele vai fazer. Por quê, pregador Tiago? Porque Deus está dizendo: Ezequiel, você vai perder alguém que está do teu lado, mas você vai conquistar uma nação inteira que estará em volta de você. Eu não entendi ainda, Tiago. O que Deus essa noite está dizendo é: ele vai tirar uma única pessoa, talvez, que está do teu lado todos os dias, que está dizendo: eu estou contigo, eu
eu entro contigo, eu pelejo contigo, mas essa noite Deus está dizendo, eu vou tirar eles, sabe para quê? Porque tem uma multidão, aleluia, que só vai voltar de novo se eu te ferir, se eu tirar. Tem uma nação que só vai voltar para a presença quando Deus decidir tocar. E Deus essa noite está dizendo, a minha presença ainda é prioridade na vida do meu povo, a minha presença ainda é prioridade na vida do meu povo. Aleluia. Se eu perguntasse aqui, se tem alguém que está disposto a ser ferido, a resposta, pastor, seria unânime, de que ninguém ia querer ser ferido. É por isso que quando Deus vai se referir com Ezequiel, Ele não pergunta, Ele só fala assim, ó, filho do homem, eis que com um único golpe eu vou tirar. Deus não pergunta, você quer que eu tiro? Você quer que eu tiro? Deus não pergunta não. Então, entenda, isso aqui é o que nós lemos, não é eu, é o que nós lemos aqui. Vai ter momento que Deus vai chegar, Ele não vai perguntar se você quer. Vai ter momento que Deus vai aparecer, mesmo você não querendo. Ele vai tocar, e Ele vai tirar. Porque quando Deus dá orientação para Ezequiel, aqui é Deus dizendo, Ezequiel, não tem problema se você não quer que eu tire, eu vou tirar. Contudo, Ezequiel, olha para mim, não lamente, não chore, não permita que ninguém ouça o seu gemido. O que Deus está dizendo para Ezequiel, ensinando para ele é, se o meu povo, isso aqui é muito forte, se o meu povo olhar para você de cabeça abaixo, eles não vão querer voltar para a minha presença, porque tu é profeta. Se o profeta que é profeta está andando de cabeça baixa, Maico, imagina a nação que está de olho no profeta. Porque o pastor Nilomar, ele é o pastor da igreja, ele é que cuida deste rebanho. Então todo este rebanho ali está olhando para ele, está se espelhando nele. Então se você é o pastor Nilomar abaixando a cabeça, triste, você vai começar a se comportar igual ele. Você vai começar a baixar a cabeça, você vai começar a parar, você vai querer desistir, você vai pensar consigo, o que aconteceu com o pastor? Ele não estava assim, o que aconteceu com ele? Você vai começar a se preocupar, vai haver um momento que você vai olhar para ele e vai dizer, não, eu não vou mais para aquela igreja, o pastor está de cabeça baixa, a liderança não sabe mais governar. Então o que Deus estava ensinando para Ezequiel com essa orientação, não entristeça, não lamente, não chore, era Deus dizendo, Ezequiel, se o povo estiver chorando, aí que o povo não volta mais para a minha presença. O que é isso, pregador Tiago, você está querendo dizer? Tem alguém que está olhando por você, tem alguém que ainda não desistiu por causa de você. Eu vou liberar isso aqui. Tem alguém que ainda está de pé porque ele está olhando para você. Tem alguém que ainda está de pé porque ele está olhando para você. Tem alguém que ainda não abandonou a caminhada porque está se espelhando em você. Então quer saber de uma coisa? Não abaixe a cabeça, rapaz. Não entristeça. Permaneça de pé na presença de Deus. Aleluia, aleluia. Tem alguém, olha para mim, tem alguém que já deveria ter parado há muito tempo, mas por causa de você ele ainda está de pé. Eu vou te contar algo rapidinho, eu encerro a mensagem, só para você entender. Eu comecei a trabalhar em uma loja no Passeio das Águas. Naquela loja eu entrei, e aonde eu vou, pastor? As pessoas precisam saber que eu sirvo a Deus. Quando eu cheguei naquela empresa, eu comecei a cantar um hino bem baixinho. E a mulher que trabalha lá, ela chegou em mim e me perguntou, você é crente? Eu falei, eu sirvo o Deus Altíssimo. Ela olhou assim para mim, pastor, e falou assim, eu era crente, eu não vou mais para a igreja. O povo só quer saber pedir dinheiro. O povo só quer saber disso, disso e aquilo. E fui ouvindo tudo aquilo que ela foi me falando.
Contudo, eu falei para ela: nós não vamos para a igreja por causa do homem, porque se nós formos, nós não permanecemos. Nós somos falhos, nós temos fraqueza, e tem dias que nós queremos parar mesmo. Só que eu falei para ela: se você abandonar a Cristo, tudo isso que você está passando vai ser pior, porque não tem coisa pior, irmãos, do que você passar a tempestade sem o dono da tempestade. E eu só plantei uma semente pequena, não falei mais nada para ela. No outro dia, pastor, eu cheguei primeiro do que ela. Quando ela chegou, eu estava lá dentro da sala, eu escutei ela falando: cadê o Tiago? O Tiago já chegou? Quando ela me viu, ela falou no meu ouvido: Tiago, você pode orar por mim? Irmãos, era alguém que estava dizendo que não queria mais saber de igreja. Era alguém que estava falando que não queria saber mais de ir para a presença do Senhor. Está chegando no outro dia e está falando: Tiago, eu preciso que você ora por mim. Irmãos, eu não sei qual o desafio que você tem enfrentado na sua vida, mas eu preciso que você entenda uma coisa: por onde você for, seja porta-voz da palavra do Senhor. Por que, pregador Tiago? Porque tem alguém que não vai desistir por causa de você. Tem alguém que não vai parar por causa de você. Tem alguém que ainda vai continuar por causa de você nesta noite. Olha para cá, eu estou encerrando. Fui para outra loja, no Shopping Cidade Jardim. Mas antes de eu ir na loja do Passeio das Águas, o rapaz olhou para mim e falou: você é crente, né, cara? Eu falei: sou, sirvo a Deus. Ele falou: pois essas mulheres que trabalham aqui são tudo doidas, não liga para elas não, porque senão vai pegar tudo em você. Eu falei: vai não, porque Deus não deixa nada pegar em mim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele falou assim: só que aquela da Cidade Jardim, ela é mais atribulada, conversa demais, não quer saber de igreja, ela bebe muito. Eu falei: não tem problema. O meu primeiro dia com essa mulher foi ontem, pastor, lá. Quando eu cheguei lá, eu vi aquela mulher com um semblante angustiado, de tristeza, sabe? E eu não sou cantor, irmão, não sou cantor. Deus me chamou para pregar. Só que eu comecei a cantar um hino, dizendo: meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. E eu cantei bem baixinho, aquela mulher ouviu, e ela chegou em mim e falou: você é crente? Eu falei: eu sirvo um Deus Altíssimo que tudo pode. Ela falou assim: eu já fui crente, não sei quantos anos, eu fui batizada, eu estava na presença de Deus, mas aí eu entrei em um relacionamento que me tirou da presença de Deus. Hoje tem 4 anos que eu não sirvo mais a Cristo, que eu não vou mais para a igreja. Aleluia. E ela foi me contando, disse que no final de semana, que seria esse, ela ia para uma festa beber. Só que aí, pastor, eu lembrei que eu sou mensageiro de Cristo e eu não preciso pregar só com o microfone na mão. E eu comecei a falar para ela: sabe este vazio que está dentro do teu coração? Você vai tentar beber, você vai tentar se prostituir, você vai tentar em relacionamento, mas este vazio não vai ser preenchido. Sabe por quê? Porque esse vazio só é preenchido com a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Só falei aquilo para ela, pastor. Se eu fiquei muito com ela dentro da loja, foi umas 2h30. Deu o horário dela embora, ela foi embora. Hoje, pela manhã, ela me manda mensagem: Tiago, bom dia. Você conhece alguma igreja, Assembleia de Deus, a qual eu possa ir hoje? Porque aquela conversa que você teve comigo, ela ficou o dia inteiro falando dentro do meu coração. Aleluia, pastor Nilomar, o final de semana que ela ia beber, se prostituir, ela falou que ia procurar uma igreja, que ela ia voltar para o caminho do Senhor. Querido, eu quero te dizer uma coisa: você não precisa ser mestre em teologia, você não precisa ser nada disso não, você só precisa abrir a tua boca e falar que Jesus salva, que Jesus cura, e que Ele é o único que está sobre as nossas vidas nesta noite. Aleluia, 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 louvado seja o nome do Senhor. Se coloca de pé, por gentileza. Aleluia. Ezequiel é ferido.
E Ezequiel poderia muito bem sair do centro da vontade de Deus, porque Deus havia tirado a sua esposa. Ezequiel poderia muito bem parar de profetizar, como muitas pessoas hoje em dia faz. Se Deus tirar isso, ele para de cantar, para de pregar. Se Deus fazer aquilo, ele para de ir para a presença do Senhor. Mas Ezequiel não fez nada disso. Ezequiel obedeceu à voz do Senhor. Ele não se entristeceu, ele não abaixou a cabeça, pelo contrário. No mesmo dia ele foi profetizar para o povo. O que é que você está querendo nos ensinar com isso, pregador Tiago? O que eu quero te dizer é que vai ter dias que talvez serão dias de luto. Vai ter dias que talvez serão dias de tristeza e de angústia. Mas Deus está te dizendo, vai ser por intermédio desses dias que Deus vai fazer algo extraordinário através da sua vida. Vai ser quando você está pensando em parar que Deus vai salvar alguém. Vai ser quando você está pensando em desistir, abandonar a caminhada, que Deus vai encontrar alguém por intermédio de você. Vai ser por intermédio, aleluia, talvez de um dia de luto que você queria ter. Vai ser por intermédio desse dia que Deus vai dizer, eu preciso encontrar alguém por tua causa. O que o céu está dizendo tem alguém que ainda está ferido, mas que através da sua ferida, ele será curado, ela será curada, para a glória de Deus essa noite. Então continua de pé na presença de Deus. Vai vir tempestade, vai vir tribulação, mas fica tranquilo, porque a palavra de Deus diz, maior é aquele que está conosco, do que aquilo que está lá no mundo. Se Deus, ele é por nós, igreja, não tem ninguém que possa ir contra nós. Sabe por quê? Porque quando ele pode agir, ninguém pode impedir o agir de Deus, ninguém pode impedir o trabalhar de Deus sobre a tua vida nesta noite. Fecha os teus olhos essa noite, fecha os teus olhos essa noite. Aleluia, eu quero te convidar a você a imaginar como Ezequiel estava vivendo. Eu quero te convidar nessa noite você a imaginar o cenário que Ezequiel se encontrava. Talvez seria de angústia, mas não era. Talvez seria de tristeza, mas não foi. Ele foi profetizar em meio à dor. Ele foi profetizar em meio à tempestade. Mas ele não parou de fazer aquilo que o Senhor havia ordenado para ele. Ei, não para de fazer aquilo que o Senhor te chamou. Se for para profetizar, profetiza. Se for para cantar, canta mesmo. Se for para chorar, chora. Mas não para de fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou dentro do teu coração esta noite. Meu Deus, a tua palavra foi pregada nessa noite. A tua palavra foi entregue para o teu povo, papai, porque foi esta mensagem a qual o Senhor colocou dentro do meu coração. Eu não sei, Senhor, quem estar aqui dentro está preparado ou preparada para ser ferido, como o Senhor fez com Ezequiel. Mas contudo, Senhor, que este povo esteja preparado para profetizar que o Senhor está voltando, que o Senhor voltará para buscar a nação de Israel. Ei, Espírito Santo da verdade, Senhor da glória, enche eles através do teu Espírito, da tua graça, da tua presença e do teu poder nessa noite. A ti eu oro, Pai, a ti eu agradeço pela tua presença e por esta palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus.